Olá pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Bernini. Nesse vídeo nós vamos falar sobre isomeria geométrica ou cis-trans. Só lembrando, isomeria geométrica ou cis-trans é um caso da isomeria espacial, também conhecida como estereoisomeria. Quando a gente fala de isomeria espacial ou estereoisomeria, nós estamos falando agora de uma distribuição espacial diferente desses átomos. Nós estamos falando de dois compostos onde os átomos estão distribuídos no espaço de uma maneira diferente. Para que a gente consiga observar numa forma estrutural plana como essa uma diferença espacial, a gente vai procurar alguns pré-requisitos na cadeia. A geométrica ou cis-trans é um tipo de isomeria que, para que aconteça, a gente depende que a cadeia tenha algum tipo de restrição rotacional aos carbonos. Por exemplo, quando a gente pega um composto onde o carbono tem apenas ligação simples, ele tem a liberdade de movimento, ele pode rodar sobre o próprio eixo e cada hora aparecer com um formato diferente. Quando a gente fala em montar um composto que tem o formato conhecido como cis ou trans, eu vou precisar de um pedaço da cadeia que não tem essa liberdade de rotação. Então a gente vai começar a procurar pré-requisitos na cadeia. A gente vai ter a opção de ter isomeria geométrica ou cis-trans em uma cadeia aberta. Só que para que uma cadeia aberta tenha uma restrição rotacional, nosso primeiro pré-requisito é uma ligação dupla entre dois carbonos. Tendo uma ligação dupla entre dois carbonos, a gente chega num ponto da cadeia onde a gente passa a ter uma restrição rotacional. Tendo um ponto com restrição rotacional, que é a nossa ligação dupla em uma cadeia aberta, eu vou partir para o segundo pré-requisito, que seria que os dois ligantes do carbono da ligação dupla, como no caso aqui eu coloquei o ligante A e o ligante B, eu preciso que eles sejam diferentes entre si. Ou seja, o ligante A tem que ser diferente do ligante B. Do outro lado, no outro carbono da dupla, eu tenho o ligante D e o ligante E completando as 4 ligações do carbono. Eles também têm que ser diferentes entre si. Eu preciso que o ligante D seja diferente do ligante E. Se uma cadeia aberta apresentar esses dois pré-requisitos, uma ligação dupla entre carbonos e ligantes dos carbonos da dupla diferentes entre si, com certeza a gente vai ter isomeria geométrica ou cis-trans. O que a gente vai ter que fazer agora é, primeiro, aprender a identificar e, segundo, representar esses compostos. Observe o exemplo aqui, o but2-eno. Se a gente vai procurar o pré-requisito da isomeria geométrica ou cis-trans em uma cadeia aberta, a primeira coisa seria procurar a nossa ligação dupla. Se a gente for observar, a gente encontra entre esses dois carbonos aqui, existe uma ligação dupla. Ok. Próximo passo, eu preciso que os dois ligantes do carbono da dupla sejam diferentes entre si. A gente consegue chegar aqui nesse carbono e a gente observa que um dos ligantes dele é o hidrogênio, o outro ligante é o CH3, do grupo metil. Ok, são diferentes. No outro carbono, temos aqui ligante hidrogênio e ligante CH3. Também são diferentes entre si. Legal. Esse composto apresenta isomeria geométrica ou cis-trans. O exercício pode acabar aqui, pedir apenas para identificar. Mas tem um exercício que vai pedir para você, além de identificar, representá-los. Na hora de representar, a nossa ideia vai ser separar a parte importante dupla, onde a gente tem a restrição rotacional. Então vou separar os dois carbonos da ligação dupla. Vou representar a forma espacial correta do carbono da dupla, que é aquela geometria trigonal plana, já que a gente tem um carbono sp2. Vou deixar aqui a forma trigonal plana, como a gente fez aqui. E vou colocar os ligantes separados, por exemplo, o ligante hidrogênio para cima e o ligante CH3 para baixo. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa, hidrogênio para cima, CH3 para baixo. Observa que nessa forma, se a gente traçar um plano nos carbonos da ligação dupla, na parte fixa, que não tem restrição rotacional, nós observamos dois grupos iguais projetados para o mesmo lado do plano. Por exemplo, os dois átomos de hidrogênio para o mesmo lado do plano. Um formato que a gente costuma chamar de formato cis. A gente está falando de uma cadeia que se apresenta com esse formato, onde os átomos de carbono estão projetados para baixo do plano da ligação dupla. Agora, se a gente quiser representar o outro isômero, que é o isômero trans, a gente quer, além do cis, poder montar ele com um formato conhecido como trans, onde a gente passa a ter grupos iguais projetados em lados opostos desse plano. Então basta a gente pegar o nosso composto, eu vou repetir o procedimento, vou colocar aqui os carbonos da ligação dupla,
as ligações na forma da geometria trigonal plana. De um lado eu vou manter a mesma estrutura, deixar o hidrogênio para cima e o CH3 para baixo. Do outro lado eu vou trocar os dois ligantes. Vou colocar CH3 e hidrogênio. Se a gente observar o plano, de novo aqui na parte fixa, a gente percebe que os dois ligantes agora iguais estão em lados opostos. A forma ou isômero conhecida como trans. Para identificá-los, basta apenas colocar cis-but2eno, vou incluir o cis na frente do nome do composto, e depois trans-but2eno. Ok?